Oi, boa tarde. Ontem a gente falou aqui no jornal Câmara Notícias sobre a suspensão de cirurgias no Hospital Mário Gatti devido a um vírus respiratório grave que fez aumentar a procura pela UTI pediátrica. A repórter Marina Saviani esteve por lá e também conversou com o secretário de Saúde sobre como a prefeitura vai agir aqui na cidade para aumentar os leitos para o tratamento dessas crianças. Boa tarde, Gabi. A espera por aqui tá longa, viu? Até ontem foram registradas 20 crianças internadas na UTI semi-intensiva e 17 entubadas. O número é o dobro do que é visto usualmente aqui em outras épocas do ano. A gente conversou com o secretário de Saúde de Campinas, que explicou um pouco mais sobre o vírus. O vírus sincicial, ele é um vírus oportunista. Ele normalmente acomete como doença crianças muito pequenas, crianças que ainda não têm o seu sistema imune completamente desenvolvido, e pode atingir também adultos muito particulares, são aquelas pessoas imunossuprimidas. É uma infecção pulmonar, é uma infecção que pega uma região intersticial do pulmão e que causa uma inflamação do pulmão. E aí a troca gasosa fica muito dificultada. Então a criança tem tosse, uma tosse seca, tem falta de ar, tem febre alta por conta da inflamação, pode ter os dedos roxinhos, que a gente chama de cianose, lábios roxinhos. Se isso se agravar, começa a bater a asa do nariz, começa a ter retração dos arcos intercostais, enfim, é nítido o desconforto respiratório. Então o quadro é de um quadro febril com um importante desconforto respiratório e que às vezes exige intervenção e assistência ventilatória. O secretário também falou sobre a sazonalidade, ou seja, a época em que essa e outras doenças respiratórias costumam aparecer com maior frequência. O fato é que isso todo ano acontece, maior ou menor escala, atingindo mais crianças, menos idosos, ou mais idosos, menos crianças, mas a gente sabe que esse período de transição entre verão, outono e inverno é um período onde se concentra a sazonalidade das doenças respiratórias, variando os agentes, esse ano predominando o vírus sincicial. A gente perguntou também como que Campinas vem agindo em relação ao problema e como as pessoas têm que se prevenir em relação a isso. Houve uma quase duplicação dos leitos de UTI pediátrica dentro do Hospital Mário Gatti. O Hospital Ouro Verde, que é nosso outro hospital, nós também determinamos o aumento do número de leitos. Aumentaremos mais 5 leitos de UTI pediátrica, de modo que, do ponto de vista do município, da gestão municipal, nós temos o Mário Gatti, o Ouro Verde, o Hospital Celso Pierro, que está trabalhando na sua plenitude, a maternidade, que recebe crianças muito pequenininhas, os recém-nascidos, Nós temos um caso com poucos dias já com a mesma situação, então a maternidade contribui. E, obviamente, o complexo da Unicamp, particularmente o CAISME e o HC. O que nós gostaríamos muito hoje é que a população toda cuidassem dessas prevenções extremamente simples. Lavar as mãos é extremamente simples, manter a casa arejada é muito simples. Enfim, as medidas de prevenção, elas não custam nada, elas são muito simples, Mas, se a criança apresentar qualquer sinal de tosse, febre, etc., procurar o serviço médico, porque o tratamento feito de maneira mais precoce, obviamente, tem melhores resultados. Lembrar que as crianças prematuras, as crianças que têm algum grau de desmaturidade ou alguma doença concomitante, alguma coisa, são alvos mais preferenciais da doença e são aquelas crianças que têm mais risco, Bom, então, como ele disse, a prevenção é o melhor remédio, é ficar atento ao que está ao nosso alcance. Gabi? Obrigada, Marina, pelas informações. Agora, ontem, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo fez uma coletiva e apresentou mudanças nos trâmites para exportação. Essas mudanças foram feitas pelo governo federal.
Para minimizar os impactos da crise que castigou a economia do Brasil nos últimos anos, o governo federal criou o Portal Único de Exportação e mudanças nos trâmites do processo. Esse novo processo envolve uma declaração única de exportação que substitui 3 outros documentos que existiam anteriormente. Ele promove a integração com a nota fiscal eletrônica, o que é um benefício muito grande para as empresas. Ele reduz a necessidade de prestação de informações em 60%, então de 98 dados prestados no processo anterior, nós temos 36 dados no processo atual, e promove também o paralelismo entre etapas processuais. Então, antes, as etapas que eram feitas de forma sequencial, agora podem ser feitas em paralelo. Uma das principais mudanças vai ser o número de informações prestadas. Essa reformulação promete diminuir de 13 para 8 dias o tempo de exportação de produtos. O Ciesp Campinas realizou na manhã desta terça-feira um seminário para apresentar as mudanças nas operações de comércio exterior divulgadas pelo governo. O diretor do centro afirmou que as medidas vão refletir de maneira positiva e diminuir um problema que tem sido recorrente por conta da burocracia. Essas empresas ficarem com o capital de giro delas parado em portos e aeroportos representam um custo excepcionalmente alto, que tira toda a eficiência e que é o tal do custo Brasil que a gente conhece. Agora, notícias da Câmara. Hoje tem a 24ª reunião ordinária aqui no plenário a partir das 6 da tarde. Vamos conhecer os projetos que vão ser discutidos e votados. De autoria do prefeito municipal, primeira discussão e votação do projeto de lei que revoga a lei de setembro de 2001, que proíbe a utilização de alimentos transgênicos na merenda escolar do município de Campinas. Primeira discussão e votação do projeto de lei, também de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades privadas sem fins econômicos, visando a execução de programas, projetos e serviços para a execução da política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. De autoria do vereador Tico Costa, substitutivo total ao projeto de lei complementar. O projeto tem como objetivo punir os estabelecimentos que comercializam produtos fruto de crimes, como, por exemplo, venda de mercadorias roubadas. De acordo com a atual legislação, apenas as mercadorias são apreendidas, mas o estabelecimento segue funcionando. De autoria do vereador Tico Costa, discussão e votação do projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito cultural. Turno único de discussão e votação do projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marquesi, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Beneficente Rocim. De autoria do ex-vereador Thiago Ferrari, turno único de discussão e votação do projeto de lei que denomina a rua Alice Menegaso da Rocha uma via pública do município de Campinas. E de autoria do vereador Aurélio Cláudio, turno único de discussão e votação do projeto de lei que denomina a rua José Vanderlan de Barros uma via pública do município de Campinas. Tá aí a pauta da sessão completa, você encontra no site campinas.sp.leg.br. O endereço está aí na sua tela. O prazo para a entrega do imposto de renda termina sexta-feira às 11h59 da noite. Até ontem, a Receita Federal informou que mais de 10 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira, dia 28. O contribuinte que não respeitar esse prazo, que entregar a declaração depois do dia 28, está sujeito à multa mínima no valor de R$ 165,74. Essa multa pode chegar até 20% do imposto devido. Importante também aconselhar que as pessoas juntem a sua documentação, façam a declaração e tentem enviar o documento antes da sexta-feira, até pelo menos aí a quinta-feira. Isso porque pode acontecer de a página da Receita Federal ficar sobrecarregada e a pessoa, o contribuinte, não conseguir enviar a sua declaração do imposto de renda. Como você disse, Roberto, o prazo para restituição já está marcado. O primeiro lote vai sair no dia 16 de junho. Lembrando que tem prioridade para receber a restituição os contribuintes com mais de 60 anos de idade, as pessoas com deficiência física ou mental ou aqueles que têm doença grave,
grave. Após essas pessoas serem contempladas na fila de restituições, a Receita Federal vai atender, vai respeitar aí a ordem de entrega das declarações do imposto de renda. Tais informações da MNBR, emissora do governo federal. E se você ainda tem alguma dúvida sobre a sua declaração, esta sexta-feira, na segunda edição, nós vamos trazer um especialista para responder as suas perguntas. Envie para a gente a sua dúvida no e-mail redaçãotv, sem o tio e sem o cedilha, @campinas.sp.leg.br, ou se você nos assiste aí pelo Facebook, é só deixar um comentário aí no Vivo do Jornal. É hora do nosso serviço de emprego no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. São 17 vagas, dá uma olhada. Há vagas para ajudante de recebimento, etiquetagem e movimentação de carga. Costureira. Tem que ter experiência com máquina overlock, reta, galoneira e travete. Funileiro industrial. Fabricação e montagem de acabamento metálico em isolamento térmico em equipamentos e tubulações. Trabalha em altura e espaço confinado. Instalador de isolantes térmicos. Lavador de ônibus. Mecânico de automóvel. Montagem de pneu, alinhamento, balanceamento, suspensão e freio. Motorista carreteiro para viagens por todo o Brasil. Operador de bolsa pregão. É necessário ter experiência com licitações. E professor para o ensino fundamental. Tem que ter curso superior em pedagogia. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E você que está procurando emprego e viu as vagas disponíveis, já pensou em ganhar 97 milhões de reais? Este é o prêmio acumulado da Mega Sena, o sorteio é hoje e dá tempo de fazer aquela fezinha. O repórter Michel Amorim dá dicas também de como fazer um bolão em grupo para você que quer arriscar a sorte com a família e os amigos. E a partir de hoje o Brasil vai conhecer um novo milionário ou milionários, da Mega Sena, porque o concurso está acumulado em 97 milhões. Isso há 8 concursos. Nós viemos aqui na lotérica, vou conversar com o Mário, ele que é o gerente da lotérica. Mário, quanto que é o jogo? O jogo simples ele custa R$ 3,50 para você jogar com 6 dezenas, que é os números que você tem que acertar, né? Agora, se eu não sei qual número escolher, essas 6 dezenas, tem uma possibilidade aí, uma alternativa? Tem muita gente que até não tem nem muita paciência para ficar escolhendo, não dou sorte com isso, né? Então eu quero que a máquina faça os jogos para mim. Então você tem a modalidade surpresinha, que a máquina ela pode escolher aleatório quantos jogos você quiser. Agora, já para evitar a confusão, porque hoje em dia muita gente faz bolão em família, em empresa, mas para evitar essa confusão no final, se for ganhador. É verdade, antigamente a gente não tinha modalidade de bolão da Caixa Oficial, então a aposta ficava com uma pessoa só e você tinha que confiar naquela pessoa que ela iria junto com você caso ganhasse e recolher o prêmio, Hoje a Caixa já disponibiliza o bolão oficial. No próprio volante você tem como última opção lá o bolão e você marca quantos participantes estão concorrendo com aquele jogo com você. E aí a máquina ela sai uma cota para cada participante. Então aí tem uma segurança de cada participante ter a sua própria cota, Porque aquele xerox, aquela cópia não é válida para a Caixa. Não, o xerox ele é só para um efeito de controle, E o oficial é aquele impresso no terminal com o papel oficial da Caixa. Então com o xerox, se você for na Caixa, eles não vão recolher, não vão pagar o prêmio, Tem que ser o papel oficial da Caixa. Mário, até que hora o pessoal de casa pode fazer as apostas? Hoje as apostas se encerram às 19 horas, horário de Brasília, e o concurso e o sorteio ele é realizado às 20 horas. Então até às 19 horas dá para fazer, e eu recomendo que venha um pouco antes, que o pessoal sempre deixa um pouquinho para a última hora e fica um pouco fila na lotérica, E depois de todas essas informações, arrisque!
Tá aí, Michel, obrigada pelas informações. Agora, gente, ainda dá tempo, como a gente disse, de fazer uma fezinha. O que você acha aí, hein, Gabriel Castro? Juntar a equipe aqui do Jornal Câmara Notícia e fazer um bolão para ver se a gente consegue aí esse prêmio. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Olha, eu acho que não custa tentar, né? Na verdade, custa R$ 3,50. Então, vamos fazer isso. Agora, o que custa mesmo é ingresso para a final deste domingo, às 4 horas da tarde, entre Ponte Preta e Corinthians. E tem gente se esforçando bastante para conseguir uma entrada. Acampamento no estádio Moisés Lucarelli. Toda loucura para não perder um lugar na final. Nesta manhã, a fila deu a volta no estádio Moisés Lucarelli. Um abraço simbólico da torcida que construiu o estádio. Desde ontem, os sócios torcedores estão retirando os ingressos. Lembrando que eles têm só até amanhã. O setor da Vitalícia é o único que o pontepretano entra direto, só passar a carteirinha. Para o torcedor comum, é encarar esta fila, mas claro, com bom humor e o hino para dar aquele apoio. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta e Flanoite, Ponte Preta, emoção, o meu quê? Que festa, hein? Nossa, merecida, né? Fizemos essas imagens aí hoje cedo, depois caiu uma chuva, mas os torcedores continuam lá, firmes e fortes. Lembrando que os 2.200 ingressos para a torcida do Corinthians são vendidos apenas em São Paulo. Isso. Então, corintianos aqui da região vão ter que assistir mesmo pela televisão. E ainda sobre futebol, o Guarani, que foi eliminado do Campeonato Paulista da Série A2, agora vai começar aquele processo de reformulação para a Série B do Brasileirão, né, Gabriel? E necessário, né? Cerca de 70% deste atual elenco não deve permanecer. Aconteceu ontem uma reunião entre o técnico Oswaldo Alvarez e a diretoria, onde foi discutido o planejamento para o Campeonato Brasileiro da Série B. Jogadores que não devem permanecer, vamos lá. Goleiro Luiz Henrique, os laterais esquerdos Gilton e Denis Neves, os volantes Hernani e Escobar e os meias Marcinho e Renato Henrique. Essa lista vai crescer muito, mas esses jogadores, mais de 90%, não vão jogar mais pelo Bugre. Renovação necessária, já que o nível técnico da Série B, como a gente disse ontem, é muito superior ao da Série A2 do Paulistão. O técnico Vadão permanecendo aí no time, já que ele apresentou bons resultados, já é um bom início também, né? Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro Feminino, também da Ponte Preta, né, que entra em campo. Vamos lá então, hoje às 7h30 da noite, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, tem Foz Cataratas versus Ponte Preta. A Macaca está na penúltima colocação com apenas 4 pontos. Tem uma vitória, um empate e 6 derrotas no Campeonato Brasileiro em apenas 8 jogos disputados. E as adversárias de logo mais estão uma posição à frente, com 9 pontos conquistados. Boa sorte às meninas neste primeiro ano de projeto, né? Pois é, amanhã a gente atualiza o resultado desta partida. Agora, Gabriel, tem mais uma novidade aí na Ponte Preta, né? Vamos contar pro pessoal antes de encerrar. Tem mais uma novidade, vamos lá. Conversas avançadas entre Emerson Sheik e Ponte Preta. Não tem nada assinado, muita gente já está dando como certa, mas já está palavrado com a Ponte Preta. Então, quem sabe aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, Emerson Sheik não seja aí anunciado como atleta da Ponte Preta. Ele canetando, será que ele vem com o macaco que ele tem estimação? Ele tem um macaquinho, né? Já está junto com o mascote da Ponte, já chega em casa já. Qualquer novidade, então, sobre esse caso Marcelo Sheik e Ponte Preta, a gente traz aqui para vocês. Essa edição fica por aqui, lembrando que hoje não tem a edição das 5 da tarde, porque tem a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, a segunda edição do Jornal Câmara Notícia após a reunião ordinária. Até lá!